Eu não sei se Deus me castigou. Não sei se ele faria isso. Mas eu estava cantando um louvor com muito escárnio. Deus vai na frente, quebrando as barreiras, abrindo os caminhos de noite e de dia. Eu não lembro a letra. Mas a luz acabou. E perdemos o vídeo. Só que vocês não perderam muita coisa não, tá? Mas para isso eu vim aqui e discordo, sim, eu discordo de que uma mulher que tenha sido estuprada, que ela receba uma pena ao realizar o aborto legal maior do que a do estuprador. É óbvio que eu discordo disso. Porém, eu não concordo também com o fato de que, porque infelizmente Não aconteceu nada de novo do episódio 1 pro episódio 2, então vamos continuar daqui. porque um estuprador ele tem que receber todo o rigor da lei e todo o rigor de outros homens. Essa ideia de ficar homens punindo outros homens de forma tendenciosa, eu não gosto disso, não gosto dessa ideia. Foi para isso que o ser humano inventou a vassoura, né? A gente varrer a sujeira para fora do nosso lar, né? Foi por isso que o ser humano inventou a vassoura. Eu acho Agora, meu corpinho não foi feito para ficar varrer nada. é porque você não estuda, fica à Não foi isso que eu noite, falei. fica de madrugada. Falou sim, seja homem e assuma. Você falou sim, você disse que o feto não tem sequer reconhecimento jurídico. Não foi isso que eu falei. Você disse sim, o primeiro trauma é do aborto, o segundo trauma é de um assassinato, quando poderia doar a adoção. Israel, 3 minutos aí. Ele falou também de adoção e eu levantei o questionamento de qualquer adoção. Primeiro, os pais não querem adotar crianças, querem adotar bebês e bebês com características físicas bem específicas. Segundo, se as pessoas que defendem a adoção também defendem a adoção sendo feita por casais homoafetivos, trans e etc. Ou só pode adotar casais heterossexuais. Não expressei opinião não, tá gente? Só levantei questionamento. Tranquilo. A gente perdeu o vídeo, aí ficou bem mal explicado, né? Fazer o quê? A luz acabou, a culpa não é minha. A luz acaba 10 vezes por dia. E o outro ponto que eu queria fazer é o seguinte, então tu concorda que meninas devam ir pra cadeia? Porque elas abortaram, porque elas não quiseram ter um filho de um cara que estuprou elas. Eu acho isso brutal, porque assim, uma criança não tem que carregar um filho. Se tu acha isso, eu acho muito problemático da tua parte continuar no debate público trazendo essa situação. Essas mulheres que tu falou que tem depressão, ansiedade, são mulheres que fizeram aborto legal, elas tiveram acompanhamento psicológico, elas foram estudadas. Não adianta só dizer que elas desenvolveram isso por causa do aborto. Não tem essa conexão direta. Se tem tanta gente na Não sei não, se tem ou não tem. Não tenho esses dados. fila da adoção, por que elas não adotam as quase 5 mil crianças que estão disponíveis para ser adotadas? Elas não querem criança, elas querem nenéns com características específicas. Por que elas querem um bebê? Por que tu não trabalha em Ela trouxe o ponto. direção a que essas crianças sejam adotadas? Não. Eu vou te falar, eu também não adotaria uma criança não, tá? Mas é muito complicado eu falar também, porque eu não sei se eu teria um filho. Pelo menos por enquanto, não sei se eu vou mudar de ideia depois. Por que eu tô falando disso? Tem um documentário na BBC que mostra de um homem que ficou extremamente arrasado, porque quando ele fez 18 anos ele foi procurar os pais biológicos e descobriu que o pai estuprou a mãe. E ele se olhava no espelho e ficava perguntando se ele tinha a cara do estuprador da mãe dele. Moça, porque assim, documentário é entretenimento, não é ciência, não é dado. Então é tudo muito feito assim pra emocionar, porque é entretenimento. Ok, a minha pergunta vai ser rápida, então eu tô tentando ser o mais ético possível aqui com o senhor Misael, porque eu não acredito Não tá não, moço, você chamou ele de mensageiro da morte. que a própria preservação da espécie é um valor moral suficiente para nós entendermos que precisamos defender a vida. Mas talvez não saiba o que é preservação da espécie, porque a esposa dele disse que não precisamos de preservar a espécie porque não estamos em extinção. Não se precisa preservar a espécie só quando estão em extinção. Não isso é de um absurdo tão pueril que eu fico na dúvida se realmente estou debatendo com pessoas. Gente, esse debate é uma grande de uma palhaçada. Que coisa ridícula. Adultas e bem informadas, ou com pessoas que sequer têm o ensino fundamental, porque nós preservamos espécies independentemente delas estarem em extinção. Ai meu Deus, isso soa tão esquisito. Acho que eu vou dormir. Justamente para que elas não entrem em extinção. Então,
Aqui é algo completamente teratológico que eu estou ouvindo. Mas a pergunta 2 é: se a ciência estabelece que o embrião possui um código genético humano único desde a concepção, em que momento exato, com base em qual critério objetivo, ele deixaria de ser considerado uma vida humana merecedora de proteção moral? Olha, eu gostei da pergunta do Ben Mendes, né? Se eles responderem de forma decente, vai ser legal. Quero ouvir. Objeção do violinista, tá? Essa é uma objeção à ideia de que o aborto deve ser criminalizado. Foi apresentada lá em 1970 e até hoje se torna um dos argumentos filosóficos mais fortes que tem. Basicamente, vai ser um pouquinho longa, mas fiquem comigo, porque essa é uma das melhores objeções que já foi feitas até agora, a criminalização do aborto, tá? Por favor. Existe um violinista, e ele é muito, muito, muito famoso, só que ele tá doente. Os rins dele pararam de funcionar. Então, a Judite vai dizer o seguinte, procuraram no mundo inteiro e acharam tu, Ben Mendes, ou qualquer pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast, e acharam que tu tem a compatibilidade perfeita com esse violinista. Só que tu tem que ficar ligado nele durante 9 meses, pra fazer essa filtragem dos rins dele. Tu tem a decisão de tomar, tu pode tomar a decisão. Eu vou ajudar o violinista ou eu não vou ajudar o violinista. Tu decide que tu não quer ajudar o violinista, porque tu vai perder 9 meses da tua vida. E perder 9 meses da vida de ninguém quer. É muito difícil pra uma pessoa perder 9 meses da vida. Então tu opta por, não, eu não vou fazer isso. No entanto, durante a calada da noite, os amantes da música, eles vão na tua casa, te sequestram, te dopam e te colocam ligado no violinista. E chegam lá e dizem, olha, a gente não pode fazer nada, tu tem que ficar ligado no violinista. Então, tu tem ainda a opção de dizer, tu quer ou não quer? Tu tem a opção de dizer que tu quer ou não quer ficar ligado ao violinista? Se tu responde que sim, eu tenho que ficar ligado ao violinista, tu tá dizendo então que a mulher que foi estuprada merece ficar com o bebê até o final. Mas se tu é contrário à ideia, se tu pensa pra ti mesmo, tu pensa, eu não quero ficar ligado no violinista, isso vai estragar minha vida. Então, tu obviamente vai contra essa hipótese e tu vai dizer, não, eu acho que a pessoa tem que não decidir por conta própria. Isso mostra a objeção em relação a criminalização do aborto. Só que daí, o que acontece? A mesma moça que eu falei antes, a Elizabeth Harman, na ética do aborto, ela vai propor uma segunda solução, que é justamente para a pessoa que tomou cuidado, que essa é a mais polêmica de todas. Porque o que acontece? Vamos supor que nesse caso, tu descobre que eles vão te sequestrar. Para evitar que eles sequestrem, tu contrata seguranças para te rodear. Tu começa a fazer aula de tiro. Só que tu tem uma opção. Tu não sair de casa, tu não vai ser sequestrado. Se tu sair de casa, ainda pode acontecer mesmo com toda a segurança. E acontece. Tu acaba sendo sequestrado novamente e ligado novamente ao violinista. Então, a Elizabeth vai dizer o seguinte, nesse caso, o que acontece? Tu, mesmo tomando todas as precauções necessárias, e aqui nós vamos fazer a ligação com a questão do sexo, tu teve a proteção, tu teve a... Tu tem só um parceiro. Tu fez tudo como tu queria, mas tu vai fazer sexo em alguma vez na tua vida. Então a Elizabeth vai dizer, novamente, tu tem ou não tem o direito de decidir se tu quer ou não ficar ligado no violinista. E aí é esse ponto que ela vai trazer, porque assim, eu acho muito importante a gente analisar, porque objetivamente, cientificamente, não há um ponto onde uma vida humana começa. Isso é uma questão muito mais filosófica, moral, ética, do que propriamente dito uma questão da biologia, porque a biologia não sabe. Tá, tirando esse final que foi bem burro, eu gostei do exemplo. Eu achei o exemplo interessantíssimo. Mas o exemplo é tenebroso, né? Trata a criança, a gravidez, como uma espécie de parasitismo. Então o neném se ligou à mãe contra a vontade dela, sem pedir permissão ou consentimento, e ele está roubando os nutrientes dela, né? É um parasitismo isso. Ele ainda é um organismo diferente do dela, que está usando o corpo dela para se nutrir, para crescer, para se desenvolver. Eu acho justo que você defenda isso. E se tirar todo o romantismo da maternidade, o que resta é isso, um parasitismo. Mas eu fico me perguntando até onde você é capaz de ir para defender essa ideia. Porque essa criança vai continuar dependendo dos pais mesmo depois de nascer. O violinista, ele vai continuar dependendo do seu rim mesmo depois da sessão longa de diálise. E você tem o direito de abrir mão desse violinista a hora que você quiser? Eu não estou criticando, não. Eu estou fazendo uma pergunta, ok? Ao exemplo que ele trouxe. Eu tenho uma criança usando o corpo de uma mulher para se nutrir, para crescer e poder nascer. Essa criança nasce, só que depois de nascer ela vai continuar usando o corpo dessa mulher para se alimentar. Depois que desmamar,
ainda vai precisar do corpo dessa mulher para dar comidinha na boca dessa criança. Depois que essa criança aprender a comer com a própria mão, ainda vai precisar do corpo dessa mulher para se matar de trabalhar e colocar comida na mesa para essa criança comer, estudar. E se essa mulher simplesmente disser, não quero mais? E aí a gente volta naquele assunto que eu apontei no primeiro vídeo de o quão longe o ser humano pode ir para defender o que é conveniente para ele. E existe também a ideologia. Porque, por exemplo, se a mãe tem o direito de abandonar essa criança, o pai também tem. Eu tive relação com uma mulher. Ela engravidou e eu falo, olha, eu não quero assumir eu não assumo esse B.O. não. Eu trabalhar para manter mulher e filho, eu decido por quem eu trabalho. O dinheiro é meu, eu decido para quem eu dou. Eu não quero dar nem para mulher nem para criança. Então, o que a gente entende moralmente, dentro da nossa moral, dentro da nossa ética, dentro da nossa cultura, não estou falando de biologia, estou falando da nossa moral. Então, moralmente, se o seu filho se perdeu e eu te ajudo a procurar, é uma ajuda. Se o meu filho se perdeu, não é uma ajuda, é uma obrigação minha procurar essa criança, porque essa criança está sob minha responsabilidade. Então, quando a gente fala de vínculo familiar, a gente está falando de responsabilidade. Você é responsável pelos seus filhos e quando seus pais ficam velhinhos, você é responsável por eles. Então, assim, eu entendo o argumento dele. Eu entendo de verdade, eu não estou criticando como se fosse um argumento imoral. Não estou levantando esse tipo de crítica. A minha questão para ele é, até onde vai o teu argumento? Se uma mãe não tem obrigação de manter um filho na barriga, porque ele é um parasita, ela também não tem obrigação de amamentar. É o corpo dela. Eu não quero ninguém chupando meus peitos, filho. Se a mãe não tem obrigação de amamentar, o pai também não tem obrigação de dar pensão para essa criança. Eu vou trabalhar por um outro indivíduo? Eu sou obrigado a trabalhar e dar o meu dinheiro para os outros? Porque é isso que a criança virou, os outros. Se essa mesma regra moral puder ser extrapolada para outros tipos de relações, o ser humano vai começar a ter álibi para cometer abandonos, né? Abandonos muito graves. Então, essa é a moral deles? Eles vivem por essa regra? Ou será que eles estão apoiando essa ideia apenas porque nesse momento convém? É uma ideia tensa, cara. Isso é tenso. É bem tenso, tá? A embriologia não sabe. Se a embriologia considerasse, por exemplo, que um embrião é uma vida, a gente não teria essa pesquisa com células-tronco. A gente não teria inseminação artificial. Isso é uma idiotice que ele tá falando, tá? Eu já falei que todo o processo reprodutivo envolve células vivas. Células mortas não se reproduzem. O espermatozoide é uma célula viva, o ovócito secundário é uma célula viva. Após a fecundação, completa a meiose 2, vira um óvulo, que é uma célula viva. Após a fusão do DNA, se torna um zigoto, também é uma célula viva, se multiplica, se torna uma mórula, que é um organismo vivo. Após isso, se torna uma blástula, que é um organismo vivo. Depois disso acontece a anidação, a implantação, e se torna uma gástrula, que é um organismo vivo. Então, em todas as etapas, estamos falando de organismo vivo. Isso aqui é burrice. Para de falar que a biologia não sabe quando a vida começa. Isso é burrice. Agora, para fazer pesquisas com células-tronco, existe um princípio ético de que pesquisas podem ser feitas até o 14º dia, que é antes da gastrulação, que é quando aparece o chamado linha primitiva. A partir desse momento, a ciência entende que esse indivíduo é um indivíduo. Ele não pode mais se dividir e ele não pode mais, inclusive, se fundir com outros indivíduos, que é uma coisa mais rara de acontecer, mas pode acontecer. Esse indivíduo já tem um caminho traçado dele, né? E na gastrulação é onde se formam os tecidos embrionários, então já está tudo determinado e encaminhado para o que tem que ser. Então, pesquisas de célula-tronco seguem esse princípio ético de que só podem acontecer dentro dos primeiros 14 dias de gravidez. Depois disso, é considerado antiético, mas não significa que antes disso
não tenha vida. E vamos deixar claro que esse período ético dura 2 semanas, o período embrionário dura 2 meses. Então, assim, o argumento dele não tem pé, não tem cabeça, não tem fundamento, tá muito errado. Ou seja, tu tiraria o direito de mulheres grávidas, de mulheres que querem ficar grávidas, de ter um filho. Porque tu estaria acabando com o direito delas de fazer a inseminação artificial. Porque tu não aceita Eu perdi o fio da meada. que aquele embrião fecundado não seja uma vida completa. Então a gente nota só por essa questão da embriologia esse ponto. Gente, o que é uma vida completa? Sabe, ou tá vivo ou não tá. Não existe meio vivo. Ah, eu tô meio vivo, eu tô zumbizando porque eu tô meio vivo. Eu sou sonâmbulo. Às vezes eu fico meio acordado. Cara, sabe que eu nunca pesquisei sobre sonambulismo? Não tenho ideia do que acontece, mas eu também não tenho ideia do que eu faço. É o que dizem pra mim. Eu sei o que dizem, eu nunca lembro de nada. Eu não lembro de nada, eu só sei que do nada alguém vira pra mim e fala que eu tava parado olhando pro nada, com o olho vermelho, ou que eu respondi alguma coisa que eu nunca falei, e acontece muito quando eu tô assistindo filme, porque quando eu tô assistindo filme, filho, eu durmo mesmo. E aí as pessoas ficam falando comigo, né? E eu tô assim, ó, assistindo o filme, aí você fala comigo, eu falo, porra, que merda, hein? Mas tô dormindo. Tô apagadaço. Depois você... Aí quando começa a subir as letrinhas do filme, eu falo, meu Deus, perdi o filme inteiro. Aí a pessoa vira pra mim e fala, mas tu tava acordado falando comigo. Eu falo, não. E eu nem sei o que aconteceu no filme. Quem que morreu? No momento em que os dois zigotos, o esperma e o espermatozoide e o óvulo se encontraram, ali já tem uma vida, mas Os 2 zigotos, os 2 gametas. daqui a 14 dias ela vai poder se dividir e virar 2 vidas, então ela é uma vida com uma alma. O que acontece? Nem os católicos acreditam nisso, acreditavam nisso pelo O que ele tá falando? menos até pouco tempo atrás. Eles acreditavam que começava 40 dias depois que a alma se infundia no óvulo. Nem os judeus acreditam nisso, nem a Bíblia acredita nisso. Alma? Que alma, meu parceiro? Eu tô falando de alma, isso aí eu não sei responder pra vocês, né? Da onde é que a alma vem? A alma enfia no óvulo? Eu não sei, não faço ideia. Isso aí eu não vou saber responder pra vocês, não. Quando é que a alma se enfia na gente? Não sei. Nós vamos ver em seguida. A Bíblia defende, inclusive, o aborto em diversos aspectos. Então, de novo, Também não vou saber te defender isso, não. Quando é que a alma entra no corpo de alguém? Não sei. essa caso do violinista... Espírito, falou de espírito, meu irmão, não entendo nada de espírito. Não entendo nada de espírito. Essa afirmação de que a Bíblia defende o aborto, isso é mentira, tá certo? Isso foi uma exegese de boteco que foi feita sobre o texto. Eu gostaria que ele trouxesse o texto e o contexto aqui pra gente esclarecer. Não respondeu a minha pergunta por... Vamos supor que defendesse. Eu tô um pouco me fudendo. Mas a imunologia, a embriologia e a biologia têm Imunologia, eu tô com medo dele chegar nessa um parte. critério objetivo, certo? A partir do momento em que se tem uma célula com material genético próprio, que não é o da mãe e não é o do pai, ali é uma vida. Isso é critério objetivo. Ele traz aqui uma comparação Sim, é um indivíduo. do violinista com alguém ligado ao violinista. Veja só como esse pessoal é sorrateiro, olha como eles são ardilosos. Ele traz 2 exemplos que não se comparam a uma mãe ligada ao seu filho. Por quê? Porque o violinista e quem não quer são 2 pessoas com capacidades de se defenderem e estabelecerem as suas ideias. Defender a preservação da vida e ser veementemente Não entendi o que ele falou, não. contra aborto e contra pessoas que fazem a propaganda da morte é, sobretudo, um valor moral, ético e de justiça. Por quê? Fazendo isso, você está defendendo aquele que ainda não pode fazer a defesa por si mesmo, certo? Vida completa. Ele faz aqui também um joguinho de palavra. Veja como são ardilosos, assim como Essa parte de vida completa eu também não entendi. os nazistas faziam. E eu vou Não, sempre, para de falar disso, cara. Toda vez tem essa merda. Toda vez alguém compara o outro com esses bosta. Para com essa merda, toda vez. fazer isso. O Victor Klemperer, ele escreveu um livro que os nazistas faziam o que esse casal tá fazendo aqui agora. Eles... Brother, para. Eu não gosto disso. Falou essa palavra pra mim, acabou. Acabou o seu argumento.
Existem fases do desenvolvimento de todo ser vivo. Eu acho que eles não faltaram às aulas de biologia. Inclusive depois de nascido. 5,3 milhões de mulheres que já abortaram. Entre 416 e 850 mil mulheres anualmente. Dessas, pelo menos 1 em cada 5 precisam ser hospitalizadas por conta de um aborto ilegal. Além disso, 73% das mulheres, ou seja, a brutal maioria, são cristãs. A pesquisa, inclusive, aponta que a religião não impede a prática, mas influencia um sentimento de culpa e silenciamento. A maior parte das mulheres... Na verdade, incentiva, né? Porque, por exemplo, você é uma moça cristã e de repente você aparece grávida, safadinha. Ah, explica isso aí. Eles são pobres, pretas e de baixa renda, que em sua maioria têm pouca informação ou nenhum acesso a contraceptivos, muito menos ao aborto seguro. Mulheres de alta renda conseguem fazer abortos nos melhores hospitais do Brasil ou no exterior. O método da denúncia faz com que as mulheres mais pobres e vulnerabilizadas tentem fazer o aborto em casa ou em condições precárias. Mas a questão mais assustadora não é essa. Esses números foram captados de forma voluntária pelos pesquisadores, ou seja, são Ai, ser mulher deve ser uma merda. Não, vamos ser honestos aqui. Ser mulher deve ser uma merda, assim, cara. Imagina, ficar pensando como é que eu posso engravidar. Sei lá, cara. Eu não queria ser mulher, não. Na moral, eu não queria ser mulher, não. Eu posso reencarnar 1000 vezes. Eu vou reencarnar 1000 vezes homem. Eu não volto um corpo de mulher, não. Imagina. Até na hora H, fica complicado, porque você não tem muitas opções. O homem tem opção. O homem pode ficar em cima, pode ficar embaixo. O homem faz o que ele quiser da vida dele, né? Agora a mulher não. Vai ser torada de qualquer jeito. Vai ser torada de baixo, vai ser torada de cima, vai ser torada de qualquer lado, vai ser torada. Eu tô muito louco? E vocês já pararam pra pensar nisso? Ou é eles que estão tão desinteressantes que eu comecei um assunto idiota? Extremamente subnotificadas, justamente porque as mulheres têm medo de ser denunciadas se falarem abertamente. Ou seja, estamos falando de um número que pode ser 2 ou 3 vezes maior. Considerando esses dados de que o aborto se classifica dentro da definição de problema de saúde pública, qual a saída para evitar que as mulheres engravidem sem intenção, seja por acidente ou por estupro, e sejam obrigadas a abortar e continuem morrendo? Eu tenho uma solução. A gente pega todos os homens ou todas as mulheres e a gente manda lá pra Lua. Manda a galera lá pra Lua. Ou para outro planeta. Diz meu avô que encontraram outro planeta aí que estão pesquisando se tem vida lá. Manda para lá. Aí separa homem e mulher. Deixa mulher com mulher. Homem com homem. Tá, deixa quieto. A senhora também traz uma informação de que as mulheres ricas, elas fazem aborto nos melhores hospitais do Brasil. De onde a senhora tirou essa informação? Porque isso é crime. Onde tá? Qual hospital que tá fazendo isso? Me fala aí que a gente vai denunciar. Pergunte para as mulheres ricas. Não, a senhora que tá trazendo informação. Eu nunca procurei um aborto, então eu não procurei saber. Então Mas cara, eu vou te falar, o Ben Mendes, ele teve uma sacada interessante aqui agora, porque é igual quando falam assim, não, as mulheres recebem menos no mesmo emprego que os homens. Eu fico falando, gente, onde é que é? Porque isso é crime, por que você não denuncia? Você sabe onde é que tá acontecendo? Denuncia. Mas aí, não, é que sei lá o que, é que é pesquisa, é que é dados. Brother, você sabe desgraçada que fez a pesquisa? Tá vendo que esses lugares estão cometendo crime? Por que elas não denunciam? Porque assim, para você contabilizar, ó, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 lugares que estão cometendo esse crime. Significa que eu chequei esses lugares, ou é uma suspeita só? Não, eu chequei. Eu precisei dos dados, né? Eu precisei checar para ter os dados para dar essa pesquisa aí para os outros, né? Então você tem uma lista de lugares que estão cometendo crime e você não denunciou? Eu fico pensando assim, você é a louca. Os esquerdistas também defendem a destruição da família tradicional, ao invés deles chamarem os homens à responsabilidade de ter uma paternidade adequada, e ao invés deles chamarem as mulheres, as adolescentes principalmente, conforme a pesquisa da Débora Diniz, a terem responsabilidade afetiva, escolherem melhor o pai dos seus filhos, escolherem melhor com quem elas transam, não, eles tentam dizer o seguinte: você pode então transar com qualquer um, você pode engravidar, porque os métodos contraceptivos estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde a quem quiser, e eles dizem então, você pode transar com quem você quiser, você pode engravidar e não tem problema, porque se você engravidar, nós vamos estar cotidianamente, eles dizem, levantando bandeira de que você pode matar o seu filho que você está gerando, certo? Então, a forma adequada para se tratar essa questão... Meu Deus, eu não tenho as respostas para isso. Eu não tenho as respostas para isso. Vai dar 1h da manhã. Chega. Beijo para você. Tchau.
que debate louco. Amanhã eu tento gravar mais sobre isso aqui. Tá chato, eles estão rodando no mesmo assunto, onde a vida começa, a biologia não sabe, burrice. Deixa eu assistir só mais um pouquinho. Não é defendendo o assassinato de bebês e a irresponsabilidade. De novo, é sensacionalismo. Matança de bebê, mensageiro da morte. Beijo, fica com Deus, se você acreditar nele. E se você não acreditar em Deus, pro diabo que te carregue. E até o próximo vídeo.